Bem, bom dia, presidente, bom dia, colegas vereadoras, vereadores. A discussão é desse projeto, mas eu também gostaria de citar que o anterior, é bom que a comunidade saiba que nós, todos, queríamos reduzir mais do que nós reduzimos. Mas a legislação, a Constituição, que até agora de manhã nós estava pesquisando, há pouco eu falei com o vereador Toigo, por que é que nós não podíamos ter criado um cargo com menor remuneração para assessor das comissões, e nós teríamos feito uma economia ainda maior. Mas a legislação federal não permite, né? Porque a gente conforme nós todos sabemos, muito atacados por coisas que, às vezes, a gente não consegue mudar. Então, isso referente ao projeto anterior, que nós poderíamos ter uma economia maior do que a gente teve. Outra questão, então, em relação a esse projeto, gente, é fundamental que todos saibam, obviamente não é pessoal, é uma necessidade de nós trazer para o mundo público a modernização de processos que já existe no mundo privado, e a empresa que não se moderniza, ela não prejudica quem ela restringe, ela prejudica a todos, ela prejudica... Se a gente olhar recentemente, o Grupo Randon fez uma super revisão de estrutura. E aí ele garantiu o quê? Ele garantiu o emprego de todos aqueles que estão lá, ele se garantiu no mercado, ele garantiu a vida dos fornecedores, mas ele precisou se modernizar, né? E eu lembro, assim, foram pessoas com excelente formação até que foram desligadas, mas não estavam mais necessárias no processo em razão da modernização, né? E eu fui pesquisar em relação aos taquígrafos também. Vi um vídeo, né, onde mostra, eu acho que é esse vídeo que o vereador Alberto queria mostrar, que no estado de Santa Catarina, 3,5 milhões por ano é gasto com a taquigrafia, quando já existe softwares, aplicativos gratuitos até, que possam fazer essas leituras. No hospital, os médicos que fazem laudo da radiologia gravam, né, e sai o laudo. Eles veem a imagem, gravam e sai o laudo. Certo? E isso está acontecendo na medicina, não agora, faz tempo. Está aqui na exposição de motivos que essa é uma etapa, e, de fato, é uma etapa muito pequena, muito menor do que aquela que nós precisamos fazer, que é exatamente revisar a estrutura organizacional. Anteriormente, as estruturas organizacionais eram verticais, tinha valor quem tinha cargo. Então, né, nós vimos assim verdadeiras os organogramas, né, verdadeiras árvores, vários cargos e como vereador hierárquicos Hoje não. Aliás, faz tempo já. A estrutura cresce horizontalmente, né, pela qualificação técnica, porque nós não podemos criar monstros que depois a gente não consegue pagar, que é o que acontece no serviço público. E eu queria trazer como exemplo aqui que, nessa pesquisa, eu encontrei uma reportagem de 2013, do estado do Rio Grande do Sul, né? Porque hoje, o governo anterior que começou a parcelar salário, e foi muito criticado, o governo atual não está conseguindo pagar os salários, e é criticado como se fosse uma coisa que nasceu agora. Só que essa coisa veio se formando ao longo do tempo. Olhem essa reportagem de 2013. Cargos do passado permanecem na máquina pública estadual. Então, a última máquina de escrever já tinha sido doada 20 anos atrás para um centro, para um museu do Estado. E existiam ainda lá os datilógrafos no quadro funcional. Além de datilógrafos, fotogravador, operador litográfico, operador de máquina de contabilidade. Ou seja, 7.500 pessoas ocupando cargos em extinção e tendo aquele crescimento vegetativo. E já nessa reportagem trazia a dificuldade de contratar pessoas para segurança, para a saúde, né? Que é o que faz falta. Para que o Estado existe? Para atender a necessidade da população. E a máquina inchada do jeito que ela... Porque o que aconteceu isso?
demora para fazer as mudanças que precisam ser feitas. É por isso que a gente não pode demorar mais. E aqui eles colocam... Eu vou pedir também uma declaração de líder. Segue declaração de líder bancada do De PSDB. repente, se vocês querem uma parte. E aqui eles colocam, por exemplo, a necessidade, né, da reforma administrativa para poder que os cargos fizessem outras coisas, né, do que eles estavam fazendo, para as pessoas não ficarem lá sem fazer nada. E aí encontra pessoas interessadas em se modernizar, que foram para os computadores, se nós usarmos o exemplo do datilógrafo, e outras não. Assim, frases utilizadas como, não fui contratado para isso. E eu acredito que isso aqui é que reverteu hoje a quantidade de ações trabalhistas que o Estado tem para pagar. Então, quantas vezes a gente paga essa conta? Né? A gente paga uma conta por quê? Porque demorou a reforma administrativa. E quem é penalizado, gente? É quem não consegue pagar plano de saúde, é hoje a falta de efetivos. Hoje, quando a gente vai cobrar do governo trazer mais efetivos para a cidade, né, ter mais estrutura de atendimento, não consegue pagar. Por quê? Porque a gente se perdeu, né, porque se perderam no passado os gestores que não fizeram as reformas no momento que elas tinham que acontecer. Porque a tecnologia, né, a mudança de processo faz com que isso aconteça. Gente, vocês sabem, eu tenho uma empresa de consultoria. As empresas sérias, quando elas querem mudar, elas estão vendo que elas estão precisando reformar, que elas estão precisando se modernizar, elas chamam a gente para revisar o processo de trabalho, para daí a gente não faz um organograma olhando que pessoas nós temos e aí a gente acomoda o organograma. A gente vê que necessidade nós temos, que organograma seria para daí depois fazer a distribuição. Então, nós temos aqui um enorme carinho pelos servidores que aqui estão, sem dúvida nenhuma, né, por todos, respeito, e eles não vão perder nada, né? Não é uma desqualificação, não reconhecimento do cargo deles, mas é uma necessidade de mudança que ela teria até que já estar sendo maior, né? Todos sabemos disso. Ela teria que estar sendo maior para a gente poder ser responsável com o gasto público que a gente tem na Câmara de Vereadores, que já é enxuta, né, quando a gente compara outras câmaras, mas que pode ser ainda mais. Era isso, então, presidente. Votarei contra essa emenda.